Boa tarde, crianças! Na aula de hoje, eu vou falar sobre uma história sonorizada. Primeiro, nós vamos entender o que é uma história sonorizada. Para a gente entender o que é uma história sonorizada, eu vou fazer aqui uma sonorização da minha aula para vocês poderem entender melhor. Uma história sonorizada é aquela história onde se utiliza o som como fosse um fundo na contação da história, como por exemplo um fundo musical, por exemplo colocar som de qualquer coisa. Por exemplo, eu estou falando agora e estou colocando som na minha fala através dessa folha. Isso é sonorizar uma história, é você colocar som dentro da história. Imagine vocês a seguinte história. Certa vez, uma criança se perdeu numa floresta e ela nunca mais voltou para a casa dela. Só que ela cresceu na floresta e aprendeu a conviver com os animais, conversava com os animais. Agora que vocês entenderam o que é uma história sonorizada, vocês vão fazer na casa de vocês, tá? Uma imitação dessa história que eu acabei de contar para vocês. Então, na sua imaginação, você vai criar essa historinha falando dos animais que eles comunicavam, como, por exemplo, o macaco, as onças. Então, conte toda a história. Você vai colocar um som nessa história. Tá bom? E depois vocês me enviam pelo meu celular, pelo meu WhatsApp. Muito obrigado, continue em casa.